Irã está perto de desenvolver armas nucleares, revela serviço de inteligência da França. O Irã pode adquirir uma arma nuclear dentro de poucos meses, afirmou Nicolas Lerner, chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira francês. Os comentários foram feitos por Lerner nesta sexta-feira, 29 de 11 de 2024, falando com jornalistas junto com Richard Moore, chefe do Serviço Secreto Britânico. M16, ele qualificou o programa nuclear de Teherã como uma das maiores preocupações para Paris e Londres. Nossos serviços estão trabalhando lado a lado para enfrentar o que é, sem dúvida, uma das ameaças, para não dizer a mais crítica, nos próximos meses, a possível proliferação nuclear no Irã, disse ele, citado pela Reuters. Ressaltando essas preocupações, o chefe da inteligência britânica afirmou que as ambições nucleares do Irã seguem ameaçando a todos nós. Embora o Irã tenha afirmado por muito tempo que nunca procurou desenvolver armas nucleares, o país aumentou suas atividades nucleares nos últimos anos. A expansão gradual do programa nuclear seguiu a decisão de 2018 do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de se retirar unilateralmente do acordo nuclear de 2015 com o Irã. Os Estados Unidos aprovam venda de peças de F-16 e radares para Taiwan por 320 milhões de dólares. O governo dos Estados Unidos aprovou uma nova venda de peças de reposição e partes para caças F-16, além de radares de varredura eletrônica e outros equipamentos militares, totalizando 320 milhões de dólares para Taiwan. Apesar dos repetidos pedidos da China para Washington rever o rumo de suas relações com a ilha, o Departamento de Estado tomou a decisão de aprovar uma possível venda militar estrangeira para o Escritório de Representação Econômica e Cultural de Taipei, nos Estados Unidos, informou a Agência de Cooperação de Segurança e Defesa, que entregou neste sábado, 30 de 11 de 2024, a certificação necessária e notificou o Congresso sobre a venda. De acordo com a agência, o Escritório de Representação Econômica e Cultural de Taipei, nos Estados Unidos, solicitam a compra de peças de reposição e reparo críticas, consumíveis e acessórios, além de apoio para reparos e devoluções para os aviões F-16. Também foram solicitadas peças de reposição e suporte para radares Active, Electronical, Scanner, Array, AESA, e serviços de engenharia técnicos de apoio logístico, tanto do governo dos Estados Unidos quanto de contratantes, além de outros elementos relacionados ao apoio logístico. O custo total estimado é de 320 milhões de dólares, com entregas previstas para começar em 2025, informou a DSCA. Rússia é contra o uso de armas nucleares, mas a situação está mudando drasticamente, alerta Kremlin. Em entrevista concedida à mídia internacional, o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, disse que Moscou não é muito inclinado ao uso de armas nucleares, mas que devido às circunstâncias as coisas estão mudando. Segundo informações vinculadas pela Folha de São Paulo, quando questionado sobre o que a Rússia pensa de fato do que o uso das armas nucleares é necessário, Peskov retrucou, dizendo que a federação tem uma posição muito responsável quanto a isso. A Federação da Rússia tem uma posição muito responsável em relação a essa questão e está convencida de que as armas nucleares nunca devem ser usadas por ninguém. Por isso, fazemos o possível para que nunca sejam usadas. Estão usando a Ucrânia como um instrumento para a opressão total da Rússia. Eles não têm pena dos ucranianos que estão morrendo. O mais importante é derrotar a Rússia, embasou. Segundo Peskov, a situação está mudando drasticamente. Por isso foram feitas alterações no nosso conceito, que diz que se uma potência nuclear ajudar outro país a atacar o nosso território, isso pode ser razão para o uso das armas nucleares.
A coluna da jornalista Mônica Bergamo, o porta-voz da presidência, assuntou que a relação da Rússia e do Brasil é de amor. Indagado sobre a adesão do Brasil a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, Peskov pestanejou: nós estamos convencidos de que o Brasil tem direito natural à entrada no Conselho de Segurança e apoiamos verdadeiramente o Brasil. O processo de reformulação do Conselho é bastante complicado e duradouro, dificultado hoje para a situação mundial que vivemos. Mas, quando falamos em um mundo multipolar, é verdadeiramente multipolar, garantiu. Analista: Estados Unidos não serão capazes de alcançar a Rússia e China em armas nucleares, apesar da modernização. Uma organização russa relatou sobre os gastos de trilhões de dólares na modernização nuclear dos Estados Unidos, destacando os esforços de um exército de funcionários do Departamento de Defesa para modernizar o arsenal nuclear dos Estados Unidos. Entretanto, o sistema de gastos com defesa dos Estados Unidos é ineficiente e dispendioso na forma como está atualmente estabelecido. Não é adequado para a tarefa, disse o analista de geopolítica e ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, Brian Berlett. O Pentágono está em meio a um programa de modernização de suas armas nucleares, avaliado em 1,7 trilhão de dólares, destinado a atualizar o arsenal de mísseis balísticos intercontinentais dos Estados Unidos, sua frota de submarinos nucleares e bombardeiros estratégicos, bombas de gravidade, instalações de produção de ogivas nucleares e silos de mísseis. A Fundação Roscongress, uma organização russa sem fins lucrativos, delineou alguns dos principais desenvolvimentos do programa em um relatório publicado nesta semana, detalhando os gastos com programas e componentes individuais, incluindo 138 bilhões para a modernização de ogivas nucleares até o ano fiscal de 2049 e cerca de 500 bilhões de dólares para o chamado gerenciamento de estoques, o desmantelamento e descarte de ogivas antigas, pesquisa, desenvolvimento e testes, bem como novas infraestruturas, incluindo locais de armazenamento de armas nucleares na Europa e na Turquia. O programa de modernização de armas nucleares, anunciado pelos Estados Unidos, que se estende por décadas, sugere que Washington acredita que suas capacidades atuais estão ficando para trás de seus adversários e que isso exigirá capacidades nucleares significativas nos próximos anos, disse o analista. Berlett afirmou que essa decisão também marca um ponto de virada estratégica para os Estados Unidos, que estão passando de décadas de pequenas guerras para um desejo renovado de competir entre grandes potências. No entanto, quando se trata de alcançar as capacidades estratégicas dos principais adversários potenciais, como a Rússia ou a China, Washington está em apuros, de acordo com o analista. É improvável que os Estados Unidos alcancem a Rússia ou a China em muitas áreas das armas nucleares ou mesmo convencionais, acredita Berlett. Os Estados Unidos se limitaram a uma doutrina estratégica irracional e a um sistema econômico disfuncional, incapaz de priorizar o propósito sobre o lucro, mesmo em termos de supostos imperativos de segurança nacional. O mesmo tipo de limitações que os Estados Unidos enfrentam é aumentar a produção de munições tão simples como projetos de artilharia serão aproveitados à medida que os Estados Unidos buscam a modernização em larga escala de seu arsenal nuclear. Enfatizou o observador, referindo o problema revelado durante a guerra por procuração da OTAN contra a Rússia na Ucrânia, de sérias dificuldades nas capacidades de produção de armas convencionais dos Estados Unidos na Europa. Não obstante esses desafios e do fato de a Rússia e da China estarem modernizando seus arsenais nucleares e sistemas de entrega a níveis significativamente maiores do que os dos Estados Unidos, e a um custo muito menor, Washington e seus aliados continuam aumentando as tensões nucleares, dando novos passos na escalada com Moscou e Pequim na Ucrânia e em Taiwan, e ocasionalmente agitando o bastão nuclear. Vendas de armas dos Estados Unidos para Taiwan prejudicam relações China e Estados Unidos e ameaçam a paz, diz Ministério das Relações Exteriores chinês. A venda de armas pelos Estados Unidos para Taiwan prejudica as relações China e Estados Unidos e põe em risco a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan, disse o Ministério das Relações Exteriores chinês neste domingo 1 de 12 de 2024.
Na sexta-feira, o Pentágono disse que havia aprovado um possível acordo para vender peças de reposição para caças F-16 e radares no valor de 385 milhões para Taiwan. A medida viola a lei internacional e envia sinais falsos aos independentistas taiwaneses, prejudica as relações China e Estados Unidos e põe em risco a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan, diz a declaração. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da China, as vendas de armas de Washington para Taiwan violam seriamente o princípio de uma só China e as disposições dos 3 comunicados conjuntos China e Estados Unidos. Para além disso, a China condenou veementemente o trânsito do chefe da administração de Taiwan, Lai Ching-te, por território norte-americano, tendo apresentado um protesto firme a Washington. A China se opõe firmemente a qualquer forma de interação oficial entre os Estados Unidos e a região de Taiwan. Se opõe firmemente a qualquer viagem do líder das autoridades de Taiwan aos Estados Unidos em qualquer nome ou sob qualquer pretexto. E se opõe firmemente a qualquer forma de conivência ou apoio dos Estados Unidos aos aderentes à independência de Taiwan e suas atividades independentistas. A China condena veementemente os arranjos dos Estados Unidos para a escala de Lai Ching-te e apresentou sérios protestos aos Estados Unidos, disse o Ministério. A questão de Taiwan está no cerne dos interesses fundamentais da China e também é a primeira linha vermelha que não pode ser cruzada nas relações China e Estados Unidos, disse. O Ministério das Relações Exteriores também pediu aos Estados Unidos que interrompam os contatos oficiais com Taiwan e deixam de enviar sinais falsos aos independentistas taiwaneses. A China acompanhará de perto os acontecimentos e tomará medidas resolutas e fortes para defender a soberania e a integridade territorial de nossa nação, enfatizou o Ministério. Taiwan tem 12 aliados diplomáticos restantes: o Paraguai, Belize, Guatemala, Haiti, Ilhas Marshall, Palau, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Eswatini, Tuvalu e Vaticano. TP mantém laços com os países restantes por meio de suas missões econômicas e culturais. Anteriormente, havia mais países que mantinham relações diplomáticas com Taiwan, mas nos últimos anos muitos decidiram cortá-las e estabelecer relações oficiais com a China, incluindo El Salvador, República Dominicana, Burkina Faso, Panamá, Kiribati, Ilhas Salomões e Nicarágua. Anteriormente, a Agência Central de Justiça de Taiwan, CNA, relatou que o chefe da administração da ilha, Lai Ching-te, visitaria as Ilhas Marshall, Tuvalu e Palau a partir de 30 de novembro. Durante as visitas, Lai deve fazer em particular paradas de trânsito no Havaí e na ilha de Guam. Neste domingo, a agência relatou que Lai Ching-te chegou ao Havaí para a parada de trânsito de 2 dias. A situação em torno de Taiwan piorou depois que a então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitou a ilha no início de agosto de 2022. A China, que considera a ilha parte do seu território, condenou a visita de Pelosi com o apoio dos Estados Unidos às forças independentistas taiwanesas. Em resposta, realizou exercícios militares em larga escala na área. O OTAN estabelece centro de operações anfíbias na Noruega, perto da fronteira da Rússia, diz mídia. Um centro de operações anfíbias foi criado na Noruega, no que é um passo mais recente para reforçar as ações da OTAN no Ártico, visando a Rússia, escreve a Newsweek. A Noruega criou um centro de operações anfíbias como parte do próximo passo dos países da OTAN para fortalecer suas operações na fronteira com a Rússia no Ártico, aponta o artigo. O centro se localiza em Soreissa, no norte do país, e é especializado na formação de contingentes dos Estados Unidos, Inglaterra e Holanda. Também é especificado que a Noruega não tem suas próprias tropas de desembarque, mas algumas de suas unidades especiais estão sediadas na região. Devemos treinar juntos para proteger a Noruega, a região nórdica e a OTAN em caso de crise e guerra, disse o ministro da Defesa da Noruega, Bjorn Arild-Gram. Anteriormente, a mídia informou que vários países da OTAN concordaram em estabelecer uma rede de satélites Northlink no Ártico. Segundo observa o autor do artigo, a Noruega gastou cerca de 16 bilhões de coroas na construção de bases militares e investimentos em instalações militares por causa da alegada ameaça russa.
A deserção ameaça matar de fome as forças da Ucrânia em um momento crucial. A deserção está privando o exército ucraniano de mão de obra desesperadamente necessária e prejudicando seus planos de batalha em um momento crucial da guerra com a Rússia, o que pode colocar Kiev em clara desvantagem em futuras negociações de cessar-fogo. Enfrentando toda a escassez imaginável, dezenas de milhares de tropas ucranianas cansadas e desoladas abandonaram posições de combate de linha de frente para deslizar para o anonimato. De acordo com soldados, advogados e autoridades ucranianas, unidades inteiras abandonaram seus postos, deixando as linhas defensivas vulneráveis e acelerando as perdas territoriais. De acordo com comandantes militares e soldados, alguns tiram licença médica e nunca mais retornam, assombrados pelos traumas da guerra e desmoralizados pelas perspectivas sombrias de vitória. Outros entram em choque com comandantes e se recusam a cumprir ordens, às vezes no meio de tiroteios. Este problema é crítico, disse Alexander Kovalenko, um analista militar baseado em Kiev. Este é o terceiro ano da guerra e este problema só vai crescer. Embora Moscou também esteja lidando com deserções, os ucranianos que estão na guerra expuseram problemas profundamente enraizados que atormentam seus militares, e como Kiev está administrando a guerra, desde a movimentação de mobilização falha até o excesso de extensão e esvaziamento das unidades da linha de frente. Isso ocorre enquanto os Estados Unidos pedem à Ucrânia que recrute mais tropas e permita o recrutamento de pessoas com apenas 18 anos de idade. A Associated Press falou com 2 desertores, 3 advogados e uma dúzia de oficiais e comandantes militares ucranianos. Oficiais e comandantes falaram sobre condições de anonimato para divulgar informações confidenciais, enquanto um desertor fez porque temia ser processado. Está claro que agora, falando francamente, já esprememos o máximo do nosso povo, disse um oficial da 72 Brigada, que observou que a deserção foi uma das principais razões pelas quais a Ucrânia perdeu a cidade de Vuhledar em outubro. Mais de 100 mil soldados foram acusados pelas leis de deserção da Ucrânia desde a invasão russa em fevereiro de 2022, de acordo com a Procuradoria-Geral do país. Quase metade desapareceu sem permissão somente no ano passado, depois que Kiev lançou uma mobilização agressiva e controversa que autoridades governamentais e comandantes militares admitem ter fracassado em grande parte. É um número assustadoramente alto por qualquer medida, pois havia uma estimativa de 300 mil soldados ucranianos envolvidos em combate antes do início da mobilização, e o número real de desertores pode ser muito maior. Um legislador que, com conhecimento de assuntos militares, estimou que poderiam chegar a 200 mil soldados. Muitos desertores não retornam após receberem licença médica, cansados até os ossos. Pela constância da guerra, eles estão psicologicamente e emocionalmente marcados. Eles sentem culpa por não conseguirem reunir a vontade de lutar, raiva sobre como o esforço de guerra está sendo conduzido e frustração por parecer invencível. Ficar quieto sobre um problema enorme só prejudica nosso país, disse Serhiy Henzilov, um dos poucos soldados a falar publicamente sobre sua escolha de desertar. Ele foi acusado logo após a entrevista em setembro. Outro desertor disse que inicialmente deixou sua unidade de infantaria com permissão porque precisava de cirurgia. Quando sua licença acabou, ele não conseguiu se obrigar a retornar. Ele ainda tem pesadelo sobre os camaradas que viu serem mortos. A melhor maneira de explicar é imaginar que você está sentado sob fogo inimigo e do lado deles, os russos, são 50 projéteis vindo em sua direção, enquanto do nosso lado é apenas um. Então você vê como seus amigos estão sendo despedaçados e você percebe que a qualquer segundo isso pode acontecer com você, ele disse. Enquanto isso, rapazes, soldados ucranianos a 10 quilômetros de distância ordenam a você no rádio: vão, prepare-se, tudo ficará bem, ele disse. Henzilov também saiu para procurar ajuda médica antes de passar pela cirurgia
Ele anunciou que estava desertando. Ele disse que depois de 5 anos de serviço militar, não via esperança de ser desmobilizado, apesar das promessas anteriores da liderança do país. Se não houver um termo final para o serviço militar, ele se transforma em uma prisão. Torna-se psicologicamente difícil encontrar razões para defender este país, disse Hans Dilov. A deserção transformou os planos de batalha em areia que escapa das pontas dos dedos dos comandantes militares. A Associated Press tomou conhecimento de casos em que as linhas defensivas foram severamente comprometidas porque unidades inteiras desafiaram ordens e abandonaram suas posições. Por falta de vontade política, a má gestão das tropas, especialmente na infantaria, certamente não estamos nos movendo na direção de defender adequadamente os territórios que controlamos agora, disse Resd Dilov. O exército da Ucrânia registrou um déficit de 4 mil tropas na frente em setembro, devido em grande parte a mortes, ferimentos e deserções. De acordo com o legislador, a maioria dos desertores estava entre os recrutas recentes. O chefe do serviço jurídico de uma brigada responsável por processar casos de deserção e encaminhados às autoridades policiais disse que já recebeu muitos deles. O principal é que eles deixam posições de combate durante as hostilidades e seus camaradas morrem por causa disso. Tivemos várias situações em que unidades fugiram, pequenas ou grandes. Eles expuseram seus flancos e o inimigo veio a esses flancos e matou seus irmãos de armas, porque aqueles que estavam nas posições não sabiam que não havia mais ninguém por perto, disse o oficial. Foi assim que Ugledar, uma cidade do topo de uma colina que a Ucrânia defendeu por 2 anos, foi perdida em questão de semanas, em outubro, disse o oficial da 72 Brigada, que foi um dos últimos a se retirar. A 72 Brigadas já estava esticado nas semanas antes da queda de Ugledar. Apenas um batalhão de linha e 2 batalhões de rifle mantiveram a cidade perto do fim, e os líderes militares até começaram a retirar unidades deles para dar suporte aos flancos, disse o oficial. Deveria haver 120 homens em cada uma das companhias do batalhão, mas as fileiras de algumas companhias caíram para apenas 10 devido a mortes, ferimentos e deserções. Ele disse: cerca de 20% dos soldados desaparecidos dessas companhias estavam na cidade. A porcentagem cresceu exponencialmente a cada mês, acrescentou. Reforços foram enviados quando a Rússia percebeu a posição enfraquecida da Ucrânia e atacou. Mas então os reforços também partiram, disse o oficial. Por causa disso, quando um dos batalhões das 72 Brigadas se retirou, seus membros foram abatidos porque não sabiam que ninguém o estava cobrindo, disse ele. Ainda assim, o oficial não guarda mágoa em relação aos desertores. Neste momento, não condeno nenhum dos soldados do meu batalhão e outros, porque todos estão realmente cansados, disse ele. Promotores e militares preferem não apresentar acusações contra soldados e fazê-lo somente se não conseguirem persuadi-los a retornar. De acordo com 3 oficiais militares e um porta-voz do Bureau de Investigação Estatal da Ucrânia, alguns desertores retornam apenas para ir embora novamente. O Estado-Maior da Ucrânia disse que os soldados recebem apoio psicológico, mas não respondeu às perguntas enviadas por e-mail sobre o impacto que as deserções estão causando no campo de batalha. Uma vez que os soldados são acusados, defendê-los é complicado, disseram 2 advogados que pegam esses casos. Eles focam no estado psicológico dos seus clientes quando eles saírem. As pessoas não conseguem lidar psicologicamente com a situação em que se encontram e não recebem ajuda psicológica, disse a advogada Tatiana Ivanova. Soldados absolvidos da deserção por motivos psicológicos estabelecem um precedente perigoso, porque então quase todos estão justificando a sair, porque quase não há mais pessoas saudáveis na infantaria, disse ela.
Soldados que consideram desertar buscaram seu conselho. Vários estavam sendo enviados para lutar perto de Ugledar. Eles não teriam tomado o território, não teriam conquistado nada, mas ninguém teria retornado, disse ela. O Ocidente compara o lançamento de míssil Oreshnik com o primeiro satélite no espaço, diz professor. O lançamento do novo míssil russo Oreshnik pegou o Ocidente de surpresa. A nova arma russa é comparada por sua importância com o lançamento do primeiro satélite soviético, diz o professor e economista norte-americano Richard Wolff, do canal do YouTube Diálogo Orcs. Vejam o que aconteceu. Somos testemunhas do surgimento de uma nova tecnologia, que é um tipo completamente novo de mísseis russo. O Ocidente ficou espantado. Mas por quê? Pergunta. Qual a razão? Pergunta. Os observadores ocidentais fazem um paralelo em 1957, quando a Rússia lançou pela primeira vez um satélite em órbita. E todos no Ocidente ficaram surpreendidos, disse o professor. Em sua opinião, os estadunidenses estavam convencidos de que, após o colapso do Império Inglês e depois da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, eles permaneceriam o centro do universo para sempre. Mas a demonstração das capacidades de Oreshnik os pegou de surpresa, causando ansiedade e medo, já que a crença na exclusividade da tecnologia militar dos Estados Unidos também ficou abalada. É por isso que eles continuam escalando a situação na Ucrânia, concluiu Wolff. Os mísseis balísticos Oreshnik atingem a velocidade de Mach 10, cerca de 3 km por segundo, sendo capazes de atingir alvos até 5.500 km de distância.